mais fácil e mais rápido do que nós adultos? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai aprender espanhol com a facilidade de uma criança. Buenas, guapas viajeras, eu sou Jessie, prof de espanhol, e aqui no Espanhol na Sua Viagem, tanto no YouTube e no Instagram, todos os dias tem muito conteúdo para destravar o seu espanhol. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa história das crianças terem mais facilidade, das crianças aprenderem mais rápido o espanhol. Verdade ou mentira? Já quero saber a tua opinião, já deixa aqui nos comentários aqui embaixo, porque tem os dois lados. Sim e não à la vez. O que acontece é que sim, as crianças aprendem mais rápido, mas não, elas não têm mais facilidade. Como é que funciona isso? Nós adultos, nós temos mais facilidade para aprender espanhol ou outro idioma do que as crianças. Primeiro, porque a gente já tem um idioma como base, então no nosso caso o português, isso é sensacional, porque o português é muito parecido com o espanhol e a gente pode aproveitar muita coisa. Então é muito mais fácil e muito mais rápido se a gente foca ali no que é diferente, aproveita tudo que já sabe do português e consegue realmente destravar o espanhol, certo? Mas o que acontece? Por que a gente tem essa sensação e por que muitas vezes até a criança realmente consegue ter mais facilidade para aprender o espanhol e mais agilidade? Por um único motivo: metodologia. É isso aí. A maneira que é ensinada o espanhol para as crianças é uma maneira muito mais fácil do que é ensinado para nós adultos. Esse é o ponto-chave. E é por isso que muitas vezes algo que seria tão simples, tão fácil para nós que já sabemos o português, e é muito parecido, já falei isso, acaba se tornando assim um bicho de 7 cabeças. Acaba ficando muito difícil, muito trabalhoso, com muita gramática, com muita decoreba. Tudo isso porque a maneira que é ensinado para nós adultos, a maneira que um novo idioma é apresentado para a gente, é muito mais complicada do que é para uma criança. A parte boa é que a gente pode pegar essa maneira com que as crianças aprendem, para nós adultos aprendemos mais fácil e mais rápido o espanhol. Vem comigo que eu vou te mostrar de uma forma bem fácil, bem ilustrativa, que você vai entender o que você precisa mudar na maneira com que você está estudando espanhol hoje para ser muito mais fácil e muito mais rápido. Vem comigo. Quando a gente está falando em destravar o seu espanhol, tem 3 pontos que são fundamentais: o entendimento, a fala e a gramática. E a ordem com que você aprende esses 3 pontos fazem toda a diferença. Quer ver? Vamos pegar uma criança que está aprendendo a falar, ou até mesmo uma criança que está aprendendo o espanhol ou um outro idioma. O que acontece? Eles não chegam para uma criança e fazem uma enxurrada de gramática. É a conjugação do verbo, posição de pronome, preposição. Não tem nada disso. Por quê? A criança não está preparada para receber aquele monte de informação. Então, como é que eles começam a introduzir esse conteúdo? Focando no entendimento. Esse pontinho aqui, ó, essa curva verde é o principal fator que vai fazer com que você realmente consiga conversar em espanhol sem travar. Por quê? Quem não entende, não fala. A fala é simplesmente uma reprodução do que você escuta, do que você entende. Por isso é tão importante a gente desenvolver o entendimento e fazer como as crianças, focar bastante nesse começo, no começo dos estudos, e dar esse mega de um salto aqui. Você tá vendo que tem uma curva bem, uma escadona aqui, um degrau grande? Por quê? Logo no começo é importante que você já atinja aí uns 80% do entendimento do espanhol. E o restante você vai subindo aos pouquinhos à medida com que você vai estudando. Mas o primeiro ponto é salto no entendimento. O segundo ponto, que é bem importante, que a criança começa a tentar logo cedo, tanto quando está aprendendo a falar, tanto quanto está aprendendo um novo idioma, ela já vai se arriscando na fala. Ela não espera. Vou fazer X módulos, vou fazer 3 módulos para começar a falar. Eu tenho que terminar o primeiro ano para começar a falar. Não, a criança já se arrisca logo de cara, logo no começo. Tudo que ela vai entendendo, ela vai repetindo. E é por isso que o desenvolvimento da fala da criança é desde o começo. Então, desde aqui que ela começa a estudar, ela vai desenvolvendo a fala. É verdade que a fala é um processo um pouco mais lento de desenvolvimento. Por isso, a gente tem uma curva que ela não tem um degrau gigante. É mais passito a passito, mais despacito, que você desenvolve a sua fala. E a dona gramática, a temida gramática, onde é que ela entra? Só depois.
ela entra aqui, ó, o tempo que a criança está aprendendo, para depois ela focar na gramática, para depois ela entender. Muitas vezes, pega uma criança que está aprendendo português, ela já tá falando, ela já entende, já fala, já conversa, e aí ela vai para a escola, e aí ela vai começar a entender as regras por trás daquilo. Então a ordem é totalmente diferente, e isso aqui é fundamental, porque você começar a estudar gramática depois faz com que você tenha tempo suficiente, foco, esforço, energia para focar no que realmente importa, que é entender e falar. Não é isso que você quer no espanhol? Entender e falar? Ou você quer ser um dicionário, uma enciclopédia, um livro didático cheio de regras de gramática? Não é, né? Então sim, a gramática pode ficar para depois. O problema é que para nós adultos ela é ensinada de um jeito bem diferente. Dá uma olhada aqui. Essa é a maneira que é ensinada para nós adultos. Bem diferente, né? Logo de cara você bate o olho, já dá para ver que é bem diferente. Por quê? Quando a gente começa num curso tradicional, aula particular ou o que seja, a gente começa entendendo, escutando o que o professor está falando. Muitas vezes no começo a aula é até em português, então você nem começa a entender logo de cara, vai só depois. Mas vamos supor que a sua aula é em espanhol. E aí você vai desenvolvendo de uma maneira bem linear. Por quê? Porque ao mesmo tempo você já começou com a gramática. Então você não tem tempo suficiente, não tem espaço aqui dentro para você desenvolver um e depois o outro. Logo de cara, logo na primeira aula, você vai falar o seu nome, o porquê que você está estudando espanhol e toma ali gramática. Toma gramática, gramática, gramática. E gramática o tempo todo. Então você precisa de muita energia, muito esforço para ficar aprendendo todas aquelas regras e não sobra espaço para fala. Então normalmente vai treinar a fala quando você já está na metade ou mais da metade da grade curricular do curso. E aí dá esse espação aqui. O problema é que não dá tempo. Igual eu falei ali um pouquinho antes, é que a fala é um processo um pouquinho mais lento, passito a passito. E se você demora muito para começar, não dá tempo e você não consegue atingir o 100%. Por isso que você trava na hora de falar. Porque você começou a treinar a fala muito tarde, você estava preocupado com a gramática. E a ordem deveria ser invertida aqui, para você realmente conseguir falar com naturalidade e segurança. Entendeu? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo e bora que agora eu vou sentar pra gente continuar o vídeo aqui. É esse o segredo para você aprender espanhol mais fácil e mais rápido. A ordem das coisas. Tudo tem ordem, tudo tem uma maneira, um passo a passo que deixa mais simples, mais fácil. Uma receita de bolo. Você não vai assar ali os ovos para depois colocar na massa e aí colocar... Não, existe uma ordem que deixa mais fácil e que faz o negócio funcionar. Nos seus estudos a mesma coisa. Então, comece sempre focando no entendimento, em desenvolver muito bem a sua escuta e acabar, com uma vez por todas, com aquela desculpinha. Não, não é. É você que não sabe entender. É você que não sabe escutar o espanhol. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, comece desde o começo. Meio ruim essa frase, mas acho que deu pra entender. Comece do começo com a fala. Desde a primeira aula, desde a hora que você decidiu que vai estudar espanhol, começa a focar na fala, a se arriscar, a desenvolver, porque a fala é um passo a passo mais lento. Então você precisa, desde o começo, estar focado na fala. E a gramática, ela é coadjuvante. Não é que você não vai estudar gramática. Não coloque palavras na minha boca, tá? Porque o que eu tô falando é que você não precisa focar na gramática desde o começo. Você vai aprender, vai estudar conjugação verbal, posição de pronome, preposição e tudo mais. Vai estudar, mas na hora certa para deixar o negócio mais fácil. Você começa logo de cara, já empata tudo por ali e o negócio não desenvolve. Passa aí 2, 3, 5 anos tentando falar espanhol, tentando conversar de verdade e o negócio não sai. Fica tudo travado. Então, cada coisa na sua hora, tá? E é com base nessa maneira com que as crianças aprendem, deixando a gramática como coadjuvante, focando totalmente no entendimento e na fala, que surgiu o método PATA. É isso aí. Partida, autonomia, transformação e aprimoramento. 4 fases para você realmente conseguir destravar o seu espanhol, fazendo as coisas na ordem certa, na ordem mais fácil, mais eficiente. O método PATA é um dos 3 pilares do Espanhol Menos é Mais, o meu programa de treinamento de conversa em espanhol, 100% focado na conversa desde a primeira aula. Quer conhecer mais? Clica no link que tá aqui na descrição e bora destravar o seu espanhol.